Fica bem... Shalom, minha gente, muito obrigado por Amém. você conectar ao nosso canal de YouTube e um Feliz Natal. Merry Christmas. De Orlando, da Flórida. Para todos vocês que estão vendo esse vídeo, ainda estamos finalizando o Natal já, não é? Mas queremos deixar aqui o recado da mensagem de Natal para todos Amém. vocês que estão vendo esse vídeo. Porque eu sei que muita gente está com os desafios que nós vivemos em 2020, não é? Atribulado, tristes. Então eu quero dar a você uma palavra de esperança neste tempo difícil que estamos vivendo. Entrando já em 2021, não é? Quero declarar também que este ano de 2020 ainda Deus pode surpreender você, mas em 2021 será o melhor ano da sua vida, em nome de Jesus. Eu quero lembrar aqui a história, o recado que o nascimento de Jesus traz para nós. Quando ele nasceu na Terra, ele revolucionou a vida de muita gente e revolucionou a história. Estamos hoje no ano 2020 após a vinda de Jesus, depois de Jesus. Olha que interessante aqui. Quando da visita dos magos, não é? Eu quero ler essa passagem, diz a Bíblia, tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. E então, tendo ouvido isto, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. Deixa eu fazer uma pausa aqui e ler a parte final. Então eles viram, encontraram Jesus, mas a Bíblia diz que por divina revelação, no versículo 12, sendo por divina revelação advertidos, prevenidos em sonho, para não voltar à presença de Herodes, regressaram por outro caminho a sua terra. Então, o que interessante que aconteceu aqui, depois que os magos, que estes homens chamados também de sábios, viram Jesus, né? Tiveram a revelação de Jesus. O que é que eles fizeram? Eles não voltaram a andar no mesmo caminho. Foram por um diferente caminho para a casa deles. E é isso que é o recado de Natal, um dos recados de Natal de Jesus para nós. Se você tem vivido de uma forma que você sabe que não é talvez a melhor forma, não é a forma que agrada a Deus, eu quero declarar que você vai andar por um novo caminho. Amém. Para experimentar o novo de Deus. Amém. Quando já somos tocados, nós não voltamos mais a viver como éramos antes. Verdade. E é isso que eu quero, que eu oro para você neste ano, no final do ano de 2020, iniciando já 2021, para você viver de um modo diferente. Sabe, ser cristão, na verdade, querida, a gente tem falado muito sobre isso nos anos que estamos no ministério, é que ser cristão é viver da forma como se vive no céu. É ter um estilo de vida diferente. Aqui no mundo a gente vive pelo que vemos, não é? Pelo que sentimos. Mas pela fé, a Bíblia diz, 2 Coríntios 5, que o cristão ele é movido pelo Espírito, não pelo que vê, nem pelo que sente. Então, nós estamos aqui para dizer a você, há um caminho novo em 2021 para você andar. Há uma vida nova à sua espera. O Natal é isto, esta luz que invadiu a terra, né? Deus, eu gosto muito da expressão, dizer que Deus invadiu a terra quando Jesus veio. Os anjos, as milícias de anjos invadiram e declararam que nasceu o Salvador. É uma nova para todo o povo, para todas as pessoas. E eu quero dizer que esta invasão celestial está agora invadindo a sua vida, a sua casa, seu ministério, a sua igreja, a sua família, o seu negócio, porque Deus vai de tal forma abençoar você, que você vai andar
de uma forma diferente. Você Amém. vai andar por um outro caminho. É Não o verdade. caminho velho, não o caminho da derrota, não o caminho dos esquemas, não o caminho que você vivia antes, mas uma nova vida para Deus. Amém? É essa a minha oração agora. E eu quero... Meu bem, quer dizer alguma coisa, querida? Fala Sim, alguma eu coisinha quero. Eu também. estava pensando nisso, né? Que quando Jesus veio ao mundo, realmente, ele dividiu a história da humanidade. Até hoje, depois de 2000 anos, 2020 anos, né, praticamente, a história não é a mesma. Ela é contada antes e depois de Cristo. Então eu vejo, há muitas, como é que se diz, correntes teológicas que acham que não se deve comemorar o Natal, outros que acham que deve, que o Natal realmente não é em dezembro, é em julho, e muitas opiniões diferentes, mas a verdade, eu creio que Deus permitiu que assim o homem decidisse, porque foi o homem que decidiu a comemorar o nascimento de Jesus. Mas eu acho que é interessante, porque se você observar, é o único tempo que o mundo inteiro, de certa forma, excluindo algumas Verdade. religiões que não são, que não creem em Jesus Cristo, é o único tempo que o mundo inteiro ele para se lembrar de Jesus Cristo. É o tempo que o mundo para ajudar os outros, para ser Verdade. generoso, para dar presentes, para lembrar das crianças pobres, para lembrar dos familiares que estão longe, para lembrar de coisas boas. Então, eu creio que Deus está nesse negócio. E então é um tempo realmente que dividiu a história da humanidade. Mas eu quero, assim como meu marido falou, quando nós entregamos a vida a Jesus Cristo, a nossa vida deve ser um marco. Um marco quando você entrega, que você sabe como você era antes de ter Jesus, como você é hoje depois de ter Jesus. Verdade. Há muitas pessoas que estão em espera de crer em Jesus, de ter uma experiência assim assombrosa, estrondosa, algo muito, esperando algo muito que venha mover o coração. Mas não é isso. Eu acho que às vezes Deus permite isso, que a pessoa tenha uma experiência assim que como a gente diz, abala a pessoa. É quando a pessoa nunca ouviu falar de Deus, que não crê em Deus, que não crê em Jesus, que não crê em nada, as pessoas. Mas quando nós crescemos num ambiente onde a gente ouviu falar de Deus, de Jesus, da salvação, você não precisa ter uma experiência forte que vai fazer você crer que Jesus é o Salvador. Você tem que ter decisão. A vida espiritual ela é formada de decisões. Você tem que tomar Verdade. aquela decisão. Poderoso isso. A decisão de crer em Jesus, porque o sentimento dessa crença, desse crer em Jesus, vem com o seu relacionamento. É como um casamento. Eu já vi casos de pessoas que casaram, que não estavam assim apaixonadamente apaixonados, casaram por alguma razão. Já ouvi testemunhos. É realmente verdade. Mas que depois, com a convivência, com a pessoa, ficou apaixonado pela pessoa. Então, o mesmo sucede com a vida espiritual. Você entende que Jesus é o Salvador do mundo. Você crê que Ele... Porque só você olhar para o mundo inteiro, como é que milhões, até eu diria bilhões de pessoas creem em alguém, se entrega completamente a alguém que nunca ouviu, que nunca viu, só ouviu falar, que é Jesus Cristo. Crê na palavra, crê na Bíblia, a verdade. Isso é algo sobrenatural que vai nascendo no nosso coração. Então, às vezes, o endurecimento do coração do homem, ele decide, não quero crer, não aceito Jesus, eu só creio se algo estrondoso acontecer, se eu ver uma coisa. Isso a gente vê mesmo no Novo Testamento,
que havia os judeus diziam, nós queremos ver coisas extraordinárias acontecendo através da vida de Jesus para a gente crer realmente que ele era o Messias. E não aconteceu coisas extraordinárias com essas pessoas que esperavam algo extraordinário acontecer. Mas aquelas pessoas que foram humildes de coração, que creram que ele era o Messias enviado, que se humilharam na presença de Deus, que decidiram, mesmo sem entender, mesmo sem compreender, mas tiveram humildade de querer, eu creio que ele é o Salvador, vou segui-lo, é o Salvador. Então, essas pessoas foram mudadas completamente, como é o caso dos discípulos de Jesus Cristo, que eram homens não religiosos, alguns homens rudes, pescadores, que não tinham nem conhecimento da palavra de Deus, do Velho Testamento, né, da Torá, como eles chamam, mas eles decidiram acreditar naquele homem, decidiram porque viram que havia algo diferente nele. E hoje somos assim, quando olhamos para a Bíblia, para a palavra de Deus, quando olhamos para o mundo inteiro, o que acontece, esta pessoa, esse ser que é Jesus, o Filho de Deus, ele dividiu a história da humanidade. E se você começar a olhar desta maneira, ele dividiu, ele deve ser alguém realmente muito especial. Então, decida seguir esse Jesus, decida crer nele, receba ele, se você ainda não teve a experiência de recebê-lo como seu Senhor e Salvador, e você vai ver a sua paixão por ele, a sua dedicação em buscá-lo na sua palavra, que é o maior meio de você conhecer o Salvador, o nosso Senhor Salvador, que é Jesus Cristo, o Messias de Israel, é através da leitura especialmente do Novo Testamento, que é chamado Brit Hadashah, né? Do Novo Testamento, queridos. Então fica aqui essa mensagem para você nesse final de ano. Amém. E eu quero concluir este vídeo agora, pedindo a você para abrir o seu coração agora e deixar-nos orar por você. Amém. Em nome de Jesus, ok? Se você nunca entregou a vida a Jesus, ore agora após mim, Marta. Diga assim comigo, ó Deus. Ó Deus. Eu creio em Ti. Eu creio em Ti. E nesse momento, confesso que Jesus Cristo é o Senhor. E peço perdão dos meus pecados. E recebo Jesus. Como meu único Salvador. E meu único Senhor. Para sempre, Senhor. E eu que estava longe. Volto para Ti agora. Recebe-me de volta, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. E eu quero orar agora por vocês que talvez estejam passando algum problema na área da saúde ou da área financeira, qualquer problema que seja no casamento, na família, com os filhos, eu quero orar agora, queremos orar agora e abençoar a sua vida. Amém. Em nome de Jesus, Senhor. Nós abençoamos agora todos que estão vendo este vídeo no nosso canal. Abençoamos as famílias, Senhor. Abençoamos os casamentos, abençoamos os negócios, as igrejas. Declaramos saúde, prosperidade. Declaramos agora a Tua bênção, Senhor. A bênção de Abraão sobre cada um, em nome de Jesus. E falamos um ano diferenciado, o melhor ano da vida deles, neste ano 2021, em nome de Jesus, em nome de Yeshua, amém. Eu vou pedir agora, antes de terminar, que você coloque um like no nosso vídeo, eu creio que você foi abençoado, e inscreva-se no nosso canal, subscreva-se no nosso canal, e deixe aí, clica no sininho também, e passe esse vídeo para todos que você puder. E divulgue o nosso livro. Aí se você clicar aí no nosso canal, você vai ver que nós temos um website agora, cerqueiraministry.com, e você vai poder ver o link para comprar o livro. Se for no Brasil, aí tem o link do Brasil, ou o link para os Estados Unidos, em qualquer outra parte, está o link aí no nosso website. Abençoamos você. Leia o nosso livro, Propósito Divino, o que você precisa saber. E escreva-nos o que Deus tem feito na sua vida, ou o que você precisa que Deus faça para nós orarmos também. Muito obrigado. Deus abençoe. Um ano maravilhoso, um final de ano maravilhoso, e o melhor ano da sua vida está à sua frente, em nome de Jesus. Obrigado. Amém. Deus abençoe.